Olá, estudantes e amantes da eletrônica. Eu resolvi fazer esse vídeo com o enfoque do ensino da eletrônica, com a minha experiência, que eu ainda até hoje guardo lá do início dos estudos com eletrônica. O que acontece com o estudante que envereda por essa área tecnológica? A eletrônica, como vocês devem já ter observado, ela é muito grande. Ela está em todos os equipamentos. Então, desde os computadores, smartphone, televisão, indústria, fabricação de qualquer item tem eletrônica. Então, tudo tem eletrônica, praticamente. Telecomunicações, aparelhos médicos. Então, observa a quantidade de aparelhos que tem uso dessa tecnologia. Então, o que acontece? Quando o estudante se depara com eletrônica, ele não consegue entender o todo, porque há uma necessidade de ter uma base, de um certo conhecimento para que possa entender o funcionamento. Então, para que eu possa explicar aqui como funciona um amplificador, como funciona uma televisão, como funciona um aparelho qualquer eletrônico, o aluno já teria que ter o conhecimento dos componentes. Então, isso que dificulta um pouco a aprendizagem de eletrônica, porque não é com 2 dias que ele vai ter noção, ele não vai nem ter ideia daquilo como funciona. Então, ele precisa dos conceitos de eletricidade, ele precisa saber o que é corrente, tensão, elétron, ele precisa ver a lei de Ohm, potência, uma bateria, uma pilha, força eletromotriz, magnetismo. Então, ele tem que ter uma quantidade de conhecimento de eletricidade aliado a conhecer as peças. Então, conhecer o que é uma resistência, o condensador, o capacitor, diodo, transistor, bobina, transformador. Então, quando conhece esses componentes todos, ainda assim não está vendo a eletrônica. Observe que, olha a quantidade de conhecimento que vai acumulando para poder chegar no conhecimento de um circuito. Aí sim, com esses componentes, junta-se e aprende-se o circuito. Então, tem que ter paciência. O aluno de eletrônica, ele não pode ficar ansioso que vai achar que vai aprender eletrônica em uma semana. Ele tem que ser paciente e disciplinado. E gradualmente, estudando aos poucos, fazendo a sua formação, e entendendo aos poucos cada componente e como ele se comporta no circuito. Porque cada peça pode servir para várias coisas. Uma resistência, ela dá queda de tensão, mas ela pode ser usada num temporizador, ela pode ser usada num ganho do amplificador operacional. Quer dizer, a aplicação de uma peça pode aparecer em vários locais. O transistor, ele é um amplificador, mas ele pode ser uma chave, entendeu? E olha quanta coisa que vai acumulando. Então, o estudo da eletrônica ele é gradual. Então, eu sempre informo ao aluno como que eu vou estudar a eletrônica. Eu vou estudar passo a passo. Eu tenho que ter uma base bem formada para poder eu ter lá na frente um bom conhecimento. Então, não adianta querer correr e achar que na prática você vai resolver. Até resolve. Claro que tem muitos técnicos aí que trabalham com conserto que o conhecimento até pode ser pequeno. Ele vai, eu tenho que trocar o LED, eu tenho que trocar essa peça, queimou, eu troco aquilo. Isso é uma função um pouco limitado. Ficará muito limitado no entendimento da eletrônica. Pode ser até que na prática ele conserte, ele troca, mas às vezes ele é um cego, ele não está sabendo nada do que está acontecendo. Tá? Então, isso que tem que ter um pouco de cuidado. Então, para entender mesmo uma formação de qualidade, com conhecimento, ela é gradual. Ela tem que ser feita passo a passo. Tá? Então, muitas vezes pode achar, eu estou aprendendo esse conhecimento, para quê? Tanta teoria. Só que a prática, gente, ela é simples, mas a teoria, ela ajuda a entender o que você está fazendo. Eu posso pegar uma pessoa leiga, pegar um aparelho de TV e falar assim, olha só, toda hora que acontecer isso aqui, você troca essa peça. Eu não posso até nem dizer que peça é aquela. Ele vai lá e troca tal peça. Ele trocou, funcionou. Chegou um aparelho com esse problema, você troca essa peça. Só que ele fica um cego, ele não sabe nem o nome da peça.
Às vezes até sabe, tal, mas eu troco essa peça, troco o LED, eu troco o diodo, só que ele não tem ideia dos tipos, ele não tem aquele conhecimento que é profundo do assunto e que é gradual e demora um certo tempo. Então, eu gosto de passar isso para os meus alunos, formandos, os estudantes, para que tenham paciência. A formação é longa, mas é uma formação sólida. Porque, claro, uma vez que o aluno, que o estudante conhece a base toda, ele pode aprender qualquer equipamento. Eu posso ir para uma fábrica e ter um treinamento de um equipamento eletrônico. Se eu já sei ler esquema, sei a simbologia, conheço todos os componentes, sei usar o aparelho de medição, o multiteste, o osciloscópio, eu faço muita coisa. Então, eu não sou obrigado a conhecer todos os circuitos, todos os equipamentos. Por exemplo, eu nunca trabalhei com equipamentos médicos, onde tem eletrônica na área da medicina, do auxílio lá do médico a fazer suas análises ou fazer um diagnóstico qualquer utilizando essas ferramentas. Mas, se eu entro numa empresa, o engenheiro ou o técnico que trabalha com isso me explica, olha, aqui é o transistor tal, é o CI, o sinal vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai aqui é uma fonte de alimentação. Com o conhecimento sólido, a gente entende tudo. Então, quando der um problema aqui, a fonte é isso, é peça, mede, vê a tensão, usa o osciloscópio, vê uma distorção, vê um ruído. É essa a diferença. Quem tem bases, ele faz tudo. Ele só precisa treinar para um equipamento específico, porque, como eu falei, a eletrônica está presente em tudo. Dificilmente tem uma pessoa que conheça todos os aparelhos. Não tem, é impossível. Como que eu vou trabalhar com medicina? Como eu vou trabalhar com TV, com rádio, com isso, com aquilo? É muita área, mas com a base e com o esquema, com a explicação, a gente consegue, sim, analisar e verificar e tirar os defeitos. O defeito é uma consequência. E os defeitos, eles também têm um certo padrão. Observa que, com o tempo, alguma falha que ficou ali no projeto que leva a ter aquele mesmo defeito. Tanto é que, quando tem alguma linha que dá um defeito em um determinado componente, todos eles dão, igual um automóvel. Quando tem um defeito em uma determinada peça, observa que depois eles fazem até um recal e trocam aquela peça, porque vai acontecer com vários veículos aquele mesmo defeito. Bom, então o que é o estudo? O início não tem jeito, é conhecer os conceitos, por isso é importante conhecer os conceitos sólidos, corretos, dentro da literatura, não é por curioso, pegar uma teoria curiosa, eu acho que é assim, é aquilo, fala os nomes errados, indica os componentes errados, que não tem nada a ver com aquilo ali. Então, é importante, sim, seguirmos a literatura, o ensino correto, para conhecermos as peças. Aos poucos, a gente vai fazendo um estudo de alguns esquemas, de alguns circuitos mais simples, para começar o estudante a analisar. Isso também eu pretendo fazer. Pegar circuito simples e estudar o funcionamento do circuito, ver o que ele faz. Depois a gente monta. Eu pego as peças, monto e verifico aquilo ali. Eu já tenho aqui adquirido um kit que eu vou realmente trabalhar em cima disso também. Como é muita coisa para fazer, muito vídeo para gravar, e dá um trabalho imenso, editar, gravar, não é muito fácil. Pegar um ângulo bom, iluminação, foto, filmagem, então é uma dedicação que eu estou buscando agora me dedicar a isso. Né? Mas também a gente tem que equilibrar o lado financeiro. Então, o que eu quero fazer? Justamente trabalhar todos esses aspectos do ensino da eletrônica. Um pouco de teoria, pouco de componente, simuladores são interessantes. Hoje, com a informática, temos muitos simuladores bons para a gente estudar o funcionamento de uma peça. Podemos, no simulador, ligar um circuito inteiro, fazer ele funcionar, verificar se não vai queimar alguma coisa. Depois a gente pega esse mesmo circuito e monta esse circuito numa matriz de contato, numa protoboard, em Portugal chama de breadboard, que é uma matriz de contato. Ela permite que a gente monte e depois tire as peças e aproveite para outro circuito. Então, o caminho é longo, mas quem gosta de eletrônica faz com prazer.
aprende, monta, desmonta, queima, conserta, né? E aí, com o tempo, utilizar os instrumentos de medição. Eu já gravei várias aulas também de instrumento de medição, testando os componentes. Com isso, o estudante, o formando, ele vai ter uma boa base no futuro para poder ir desbravando e ir trabalhando no ensino da eletrônica. Quem quiser fazer conserto, aí o ideal é que pegue alguns aparelhos que tem em casa, que já estão com defeito, ou que algum familiar, algum aparelho que eles não utilizam mais, posso, então, identificar a peça, tentar consertar, medir, tirar peças, identificar. Tudo isso é o aprendizado de eletrônica. Não é só a teoria, tem que pega um aparelho que já está defeituoso, que está condenado, queria jogar fora, tira os componentes, faz a leitura, identifica, procura, busca. O que é isso? Que componente é esse? Ele faz o quê? É uma maneira boa de estudar, porque através de um circuito real, o aluno, o estudante está buscando conhecimento. É uma maneira interessante, dinâmica, bem assim, inovadora. É bom pegar e fazer a reversa. Pega o componente, o que é isso aqui? É uma resistência, mas essas cores aqui, o que é? Aí você vai buscar. Ah, vou fazer a leitura, o valor é tal, como é que eu sei o defeito? Tá, como é que eu testo essa peça? Quais os defeitos dessa peça? E isso é que vai fazendo a formação do aprendizado de eletrônica. Tá? Então, eu gostei de fazer esse vídeo justamente para trabalhar esse assunto, como estudar eletrônica. Uma maneira mais dinâmica, mas sem perder o conteúdo. Temos que ter a teoria, o conteúdo, sim. Tá? Claro, quem deseja fazer projeto é mais complicado, porque envolve matemática, envolve cálculos, aí já é uma outra dinâmica. Tá? Mas o iniciante, ele tem que saber esse conteúdo básico, instrumentos de medição, simbologia, ler um esquema, saber o funcionamento das peças, saber como o circuito funciona. Então, essa que é a dica para quem está iniciando agora. Quem gostou, deixa aí seu like, faça o comentário. Eu vou verificar depois montagem de circuito simples, isso ajuda também a começar a entender o funcionamento das peças nos diversos circuitos. Tá? Faça o comentário aí de alguma sugestão, de algum tema, se eu não tiver no canal, para eu poder depois colocar numa lista e fazer uma prioridade, porque a minha intenção também é gravar assuntos que sejam de interesse de todos. Tá? Peço aí a colaboração para se inscrever. Se tiver pessoas conhecidas, peça para se inscrever no nosso canal, porque à medida que eu tenho mais inscritos também vai me ajudar a produzir mais conteúdo. Tá? Bons estudos e até a próxima.